Capítulo 5. A relevância da confissão é imperativa, uma confissão contínua da nossa redenção do domínio satânico e do facto de que este não nos governa mais com condenação nem temor da doença. Aderimos firmemente a esta confissão, pois a nossa declaração constitui a derrota de Satanás. Os crentes não solicitam a cura, visto que já foram curados. Não solicitamos ser feitos justos, pois fomos constituídos justos. Não pedimos a redenção, uma vez que a nossa redenção é um facto consumado. Na perspectiva do Pai, somos perfeitamente curados e plenamente livres do pecado, pois Ele imputou as nossas enfermidades e os nossos pecados ao seu Filho. O seu Filho foi feito pecado por causa dos nossos pecados e assumiu as nossas enfermidades. Na mente de Cristo, somos perfeitamente curados, pois Ele retém a memória de quando foi feito pecado por causa dos nossos pecados e quando foi afligido pelas nossas enfermidades. Ele recorda o momento em que removeu o nosso pecado e as nossas doenças. Na mente do Espírito Santo, estamos absolutamente livres de ambos, pois Ele recorda quando Cristo foi feito pecado e quando Ele foi feito enfermo. Ele recorda o momento da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Cristo estava liberto do nosso pecado e da nossa doença. Ambos haviam sido removidos. Antes da sua ressurreição, a palavra declara: pelas suas pisaduras fomos sarados. Questão central reside no nosso reconhecimento da veracidade absoluta desta palavra. Não é apropriado solicitar-lhe que nos cure, visto que Ele já realizou tal ato. Esta verdade causou profundo impacto quando primeiramente compreendida. Ele declarou que estamos curados. Consequentemente, assim o somos. A única questão remanescente é alcançar uma harmonia perfeita com a sua palavra. Se Ele declara que estamos curados, então a nossa responsabilidade é expressar gratidão pelo trabalho já consumado por Ele. A renovação da mente. Apresenta-se, neste momento, a discussão sobre a renovação da mente. A compreensão destas verdades fundamentais exige uma mente renovada. Embora o espírito tenha sido recriado, a mente permanece inalterada. Previamente, o conhecimento era adquirido exclusivamente através dos sentidos, tornando a renovação mental uma necessidade imperativa. Conforme Romanos 12:2, instrui-se, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta mesma verdade é igualmente elucidada em Tito 3:5, Efésios 4:23 e Colossenses 3:10, como afirmado em Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Efésios 4:23 e 24 declara: e que vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus foi criado em justiça e santidade procedentes da verdade. Colossenses 3:10 complementa: e vos vestistes do novo homem, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A renovação mental processa-se através da meditação e da aplicação prática dos princípios da Escritura. Após o novo nascimento, o indivíduo deve solicitar a habitação do Espírito Santo em seu ser. Lucas 11:13 ilustra a disposição paternal a este respeito. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É uma certeza que, mediante a solicitação, o Espírito estabelecerá residência no interior do crente. A mente renovada reconhece que a totalidade do processo de cura reside no louvor ao Pai. Afirma-se: minhas aflições foram atribuídas a Cristo, e Ele as erradicou. Fui curado. Expressa-se gratidão ao Pai por esta realização. A presença da dor pode ser uma realidade. Contudo, tais sensações constituem meramente o testemunho dos sentidos. Recusamo-nos a acatar o testemunho sensorial.
Aceitamos a palavra de Deus e agimos em conformidade com ela. Com a mesma certeza da soberania divina, a palavra será cumprida em nós. Não se solicita poder, visto que a própria fonte de poder reside em nós. Não se requer sabedoria, pois Cristo se tornou sabedoria para nós. Não se busca redenção, pois Ele é a nossa redenção. Não se pleiteia santificação, pois Ele é a nossa santificação. Não se implora justiça, porquanto Ele é a nossa justiça. Esta vida de fé constitui a mais sublime experiência na existência humana. Transcendemos o antigo domínio dos sentidos no qual habitávamos. Fomos historicamente comparáveis a Tomé, que em João 20:25 declarou: "Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei." Jesus, ao encontrá-lo, instruiu: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Subsequentemente, Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Contudo, Jesus respondeu-lhe: "Porque me viste, também creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." A evidência dos sentidos torna-se desnecessária. É imperativo repousar na palavra. Efésios 1:3 proclama: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo." O indivíduo integra a família divina. Tudo o que pertence ao Pai é legado aos filhos. O crente é um deles e foi agraciado com bênçãos, cura para o mundo. A providência divina alcança o homem em seu estado atual. Grande parte das curas operadas pelos apóstolos e pela igreja primitiva beneficiou indivíduos que ainda não haviam aderido ao cristianismo. Sendo estes pagãos ou judeus, a cura constituía o método de propagação divina, uma estratégia para a autorrevelação à mente natural. A vinda de Jesus representou uma intrusão no reino dos sentidos. A igreja, enquanto nova criação, configurou uma invasão a esse domínio sensorial. Atualmente, contudo, a igreja tem sido subjugada pela influência do conhecimento sensorial. O reino dos sentidos é o domínio do homem natural, ou seja, aquele que limita sua crença àquilo que pode ser percebido pelos órgãos sensoriais. A intervenção divina neste reino, manifestada na pessoa de seu Filho como cabeça da igreja, constituiu uma invasão milagrosa. Marcos 16:16-21 oferece evidências disto: "Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem." Nossa confissão, quer seja por declaração vocal ou interna, tem o poder de aprisionar ou libertar. Uma confissão robusta, aliada à ação condizente com a Escritura, invoca a intervenção divina. Adesão inabalável à própria confissão, mesmo diante da contradição sensorial, demonstra um enraizamento na palavra. Uma confissão inspirada por influências malignas é inerentemente perigosa. Convém recordar que a enfermidade é frequentemente uma imposição de tais influências. O reconhecimento da doença equivale a aceitar formalmente uma entrega indesejada. Assim, o adversário adquire a prova de sua aceitação da aflição. Em contraste, a declaração: "Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças", constitui o recibo divino para nossa cura integral. Uma confissão assertiva prevalece sobre as circunstâncias, ao passo que uma confissão hesitante permite que as circunstâncias exerçam domínio. A confissão do indivíduo deve estar em alinhamento com a declaração divina a respeito de sua condição. Uma confissão de natureza negativa pode fortalecer a enfermidade. Consequentemente, a confissão pode tanto promover a cura quanto perpetuar a enfermidade. A confissão vocal deve ser acompanhada pela plena concordância do coração. Capítulo 6. Estes sinais. No momento em que um indivíduo manifestava fé, tais sinais deveriam acompanhá-lo.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O termo crente denota aquele que crê. Após o novo nascimento, o desígnio divino era que o crente proclamasse a nova criação através da cura de enfermos na presença do mundo não salvo. O ministério de Jesus foi caracterizado por um constante combate contra as forças demoníacas. Esta prerrogativa estende-se à igreja. Toda doença, enfermidade, dor, problema e pecado são manifestações do ódio satânico direcionado à humanidade. Conforme 1 João 3,8, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Portanto, é nossa responsabilidade agir em seu nome atualmente. João 14,12 assevera: obras maiores do que estas fareis, porque eu vou ao Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A passagem não se refere meramente à oração, mas sim à expulsão de demônios, à cura de enfermos e à operação de milagres. A expressão tudo o que pedirdes em meu nome implica uma demanda, não um pedido casual. Assim como Pedro, no portão do templo, impôs ao homem paralítico: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. O crente é capacitado a exigir. O homem foi instantaneamente curado, não sendo ele cristão nem tendo aceitado a Cristo. É provável que as vastas multidões curadas, conforme registrado em Atos 5, fossem compostas por indivíduos não convertidos. A maioria das curas no livro de Atos beneficiou pessoas enfermas que ainda não haviam se tornado crentes. Uma análise cuidadosa de Atos 5, 12 e 16 revela que a maioria desses indivíduos eram judeus não salvos. Em Atos 8, 8, 10, o poder divino é novamente manifestado, e todos esses milagres, realizados em nome de Jesus, foram direcionados ao mundo não salvo. A igreja, lamentavelmente, negligenciou seu mais eficaz método de propagação, sendo este o método divino de publicidade por meio de milagres. A cura divina mantém um papel ministerial significativo junto aos não salvos na atualidade. A essência milagrosa de Cristo. O cristianismo consiste na manifestação de Cristo na vida dos homens contemporaneamente. Tanto a encarnação quanto o novo nascimento são obras divinas, e ambos representam milagres. A oração respondida é, por natureza, um milagre. Quando a oração falha em produzir fenômenos miraculosos, ela se reduz a meras palavras vazias. Um milagre é a incursão divina no reino dos sentidos. Recomenda-se não se autoflagelar pelas incertezas, mas sim superá-las através do conhecimento do Pai. A confissão precede invariavelmente a cura. Não se deve focar nos sintomas, mas sim na palavra, assegurando que a confissão seja destemida e vigorosa. É prudente desconsiderar as opiniões alheias e agir em conformidade com a palavra, sendo um praticante dela. Trata-se da voz de Deus. A cura é uma realidade. A palavra assim o atesta. Os sentidos não devem ser priorizados. Conceda à palavra seu devido lugar. Deus é imutável em sua verdade. Capítulo 7. O método divino para a cura de neófitos em Cristo. Está alguém entre vocês doente? A resposta é inequívoca. Não deveria haver. Pois a verdade imutável é que pelas suas pisaduras vocês já foram sarados. A doença que hoje se manifesta entre vocês não é um destino, mas um sintoma. O sintoma da ausência de desenvolvimento espiritual, de um crescimento estagnado que os mantém, infelizmente, como bebês em Cristo. Acordem para a cura que lhes pertence. Despertem para a cura da mente carnal. De ser carnal significa permitir que os sentidos, e não a palavra de Deus, governem sua existência. Um cristão de mente carnal é aquele que ainda não ascendeu ao patamar onde a palavra divina domina seu ser, moldando cada pensamento, cada escolha. Você foi chamado para mais do que isso.
Não permaneçam como bebês em Cristo, à mercê do que os olhos veem, o que a carne sente, ouve, saboreia e cheira. Vocês são filhos de Deus, destinados a governar, não a serem governados por um corpo e seus sentidos. É tempo de transcender a infância espiritual. Coríntios 3:1-3 brada: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Isso significa que suas mentes ainda não permitiram que o espírito recriado tomasse ascendência. Seu espírito foi renovado, mas uma mente não renovada ainda o aprisiona. Não posso falar-vos como a homens cujas mentes estão subordinadas à palavra de Deus. Suas mentes não foram renovadas. Vocês ainda se comportavam como bebês. Hebreus 5:11-14 ecoa uma advertência poderosa, do qual temos muito que dizer e de difícil interpretação, visto que vos tornastes tardios em ouvir. Quantos crentes hoje se encaixam nesta repreensão? Incapazes de compreender a profundidade da palavra, permanecem atados. Porque todo aquele que se alimenta de leite não conhece a palavra da justiça, porque é criança. Esta palavra de justiça é um tesouro incompreendido e a experiência de viver em justiça é, lamentavelmente, desconhecida por muitos. O que queremos dizer com isso? Justiça é poder. Não é uma teoria, mas a sua capacidade inabalável de permanecer na gloriosa presença do Pai, desafiar demônios ou confrontar doenças e enfermidades, totalmente livre de qualquer inferioridade, condenação ou mancha de pecado. Aqueles que verdadeiramente vivem a justiça, que sabem pela palavra, que são a justiça de Deus em Cristo, tornam-se senhores absolutos das circunstâncias, triunfando sobre demônios e doenças com autoridade inquestionável. 2 Coríntios 5:21 proclama nossa vitória. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está no limiar de uma experiência transformadora com a palavra da justiça, descobrindo com clareza cristalina que é a palavra que cura. Este ministério da palavra de Deus é a própria essência da justiça. É ela que liberta, que arranca os homens do domínio opressor de Satanás e os catapulta para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Vejam como se tornam destemidos. Observem como falam com uma autoridade que faz tremer os céus e a terra. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O crente que abraça esta verdade cresce em uma vida espiritual vibrante em Cristo. Ele se alimenta da palavra, até que a palavra o transfigure, o tornando uma nova criação. Mas mesmo para aqueles que ainda tateiam no reino dos sentidos, Deus, em sua infinita graça, provê um caminho de cura revelado em Tiago 5:14-16. Se você é um bebê em Cristo e a mente carnal o aprisiona na doença, não desespere. Deus declara que Ele chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, e serão curados. A súplica fervorosa de um justo move montanhas. Entendam este princípio vital. Enquanto a mente carnal ainda luta para compreender que a doença foi posta sobre Cristo, ela pode ver os anciãos, ouvir suas orações e sentir o óleo da unção, as mãos sobre a cabeça. Ela vive no reino dos sentidos. A graça divina desce para encontrá-lo exatamente onde você está, para levá-lo à liberdade. Se ele tivesse apenas aproveitado seus privilégios, teria agido conforme 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta escritura é para o cristão. Se aquele crente, aquele bebê em Cristo, reivindicasse seus direitos e privilégios, teria olhado para o alto e declarado: Pai, perdoa-me pelo que fiz e que causou minha doença.
o Pai o teria perdoado e curado imediatamente. Mas ele tem que ver e sentir antes de poder acreditar. Ele pertence à classe de Tomé. Quando eu vir, acreditarei. Praticamente toda a fé demonstrada em Jesus antes de sua morte e ressurreição era uma fé baseada no conhecimento dos sentidos. Eles acreditavam no que viam e ouviam. Não podiam acreditar na ressurreição. Nunca haviam testemunhado uma. Eles viram Lázaro ressuscitar dos mortos, mas ele foi simplesmente trazido de volta à vida, não ressuscitou em glória. Ele morreria novamente. Oh, a graça superabundante de nosso Senhor Jesus Cristo, que desce ao nosso nível, encontrando-nos onde aparentemente não podemos agir de acordo com a palavra, porque somos governados pelos sentidos. Capítulo 8. Cura em redenção. Vimos a cura disponível para o mundo no nome de Jesus. Vimos a cura para o crente de mentalidade carnal através da intervenção dos anciãos. Agora, preparem-se para a cura para o homem que abraça e desfruta da plenitude de seus privilégios em Cristo. Isaías 53 não é apenas uma profecia distante. É o plano divino de libertação, meticulosamente traçado para você. Antes velada, esta poderosa revelação agora irrompe através da verdade paulina, confirmando que cada palavra ali pertence a cada um de nós. A majestade do amor do Pai se desdobra. Ele era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado em enfermidades. Ele foi uma raiz de terra seca, mas precioso aos olhos do Pai, mesmo sendo condenado pelo mundo. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E nós não o estimamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi atingido e ferido por Deus com nossas doenças. Contemplem a profundidade deste sacrifício. Absolutamente todas as enfermidades conhecidas pela humanidade foram impostas sobre Jesus. Não há uma única doença que ele não tenha carregado. Isaías 52:14. Como muitos ficaram pasmados diante de ti, o seu rosto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer homem, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. A margem da Bíblia de referência cruzada reforça. Os homens ficaram estupefatos diante dele, pois sua aparência era deformada, de modo a não ser um homem, e sua figura de modo a não ser humana. Ou, muitos ficarão maravilhados com ele. Seu rosto era tão desfigurado, diferente de um homem, e sua forma diferente dos filhos dos homens. Seu rosto era tal que não parecia um homem, e sua figura não se assemelhava mais a um homem. Ele foi feito pecado com o nosso pecado. Ele estava sob o domínio de Satanás. Esta é uma descrição do Espírito de Jesus, não meramente de seu corpo físico. Ele ficou doente com as nossas doenças, e quando essas doenças vieram sobre seu precioso Espírito, ele não mais se parecia com um homem. O coração se recusa a aceitar. A razão silencia diante da grandiosidade dessas declarações. Ele foi atingido, ferido de Deus e afligido. Foi Deus quem colocou nossas doenças sobre ele. Foi a justiça divina que exigia uma recompensa por nossas ofensas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A doença é espiritual. A cura é certa. Agora você pode ver este fato irrefutável. A doença foi curada espiritualmente. Deus não lidou com doenças fisicamente. A doença hoje é fundamentalmente espiritual. Minha própria experiência confirma, quando a palavra revela, de forma irrefutável, que nossas doenças foram lançadas sobre Jesus, e o enfermo abraça essa verdade, a cura se manifesta instantaneamente. Enquanto persistirmos na ilusão de que a doença é meramente física, permaneceremos acorrentados. Mas no momento em que a reconhecemos como espiritual e
portanto passível de ser curada pela palavra de Deus, pois ele mesmo declarou: ele enviou sua palavra e os curou. Então, e somente então, a cura se torna uma realidade inquestionável. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, isso foi espiritual. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi uma ferida espiritual. As feridas infligidas pelos soldados não removeram o pecado. Se o fizessem, o pecado seria uma coisa física, uma questão de conhecimento sensorial. A justiça humana lida apenas com evidências sensoriais, não com o que um homem pensa, mas com o que ele diz ou faz. Ele suportou sofrimentos que os sentidos não podem compreender, que os deixam mudos e desamparados na presença desta grande tragédia espiritual que ocorreu no Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e com as suas pisaduras estamos curados. Não foram meramente as feridas físicas do açoite que nos trouxeram a cura. Foram as listras da própria justiça divina gravadas em seu espírito que nos redimiram. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo 10 lemos: contudo, aprouve a Jeová feri-lo. Ele o fez doente. Tradução marginal RV. O amor podia ver a humanidade redimida. A fé podia ver uma nova criação. Sim, Deus o deixou doente com a nossa doença. A verdade avassaladora é: não precisamos ficar doentes. Apenas a cegueira da ignorância dos nossos direitos divinos ou a teimosa recusa em agir sobre a palavra pode nos prender na enfermidade. Ele o fez pecado com o nosso pecado. Não precisamos permanecer no pecado. Ele tornou-se pecado para que pudéssemos nos tornar justos. Ele foi para o inferno para que pudéssemos ir para o céu. Ele foi feito fraco para que pudéssemos ser feitos fortes. Ele tomou o nosso lugar, atendeu a todas as necessidades, satisfez todas as reivindicações da justiça e nos libertou. Se isso é verdade, e é, então a doença no crente é uma aberração, uma afronta à redenção. A fraqueza, o fracasso e toda a artimanha de Satanás são ilegais em sua vida, pois Cristo suportou o sofrimento para removê-los de uma vez por todas. Alguns fatos sobre a vida sobrenatural. Na mente do Pai, você é mais do que humano. Você é um super-homem, uma super-mulher. Somos forjados para ser conquistadores. Somos vencedores natos. 1 João 5,4-5 declara: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Foi a nossa fé que nos introduziu na família dos conquistadores. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele ressuscitou para nossa justificação. Acreditamos que no momento em que o tomamos como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor, Deus nos aceita como seus filhos e nos dá a vida eterna. Isso nos posiciona no reino dos conquistadores. Somos super-homens e super-mulheres. Os crentes são vencedores. A cura e a vitória não são um luxo. São suas por direito. Não precisamos pedir por elas. Elas já nos foram concedidas. Tudo o que nos resta é saber disso, declarar essa verdade e louvá-lo incessantemente por essa realidade gloriosa. Hebreus 4:14-16 nos exorta: tendo, pois, um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Sua versão antiga diz profissão. Devemos manter firme a nossa confissão. Qual é a nossa confissão? É que somos novas criaturas, que o pecado foi retirado e que somos a justiça de Deus nele. Confessamos que, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nossa confissão é que ele foi atingido, ferido por Deus com nossas enfermidades e fraquezas, e agora, pelas suas pisaduras, fomos absolutamente sarados.
O pecado e a doença foram afastados, e no nome de Jesus temos domínio sobre Satanás e a obra de suas mãos. Em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome impomos as mãos sobre os doentes e eles se recuperam. Se podemos expulsar demônios, também podemos ordenar que a doença demoníaca deixe nossos corpos, pois a doença foi trazida por um demônio e está sendo desenvolvida por um demônio. Digam em voz alta: em nome de Jesus, demônio, deixe este corpo. Esse demônio tem a obrigação inegável de obedecer ao nome de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou porque nós com ele vencemos Satanás. Colossenses 2,15 proclama: tendo despojado os principados e as potestades, ele os exibiu publicamente, triunfando sobre eles. O triunfo de Jesus é o nosso triunfo. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Ele não fez nada para si mesmo. Tudo era para nós. Hoje, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nunca, jamais, profiram palavras sobre suas doenças. Discutir nossos problemas com outros é buscar simpatia, quando deveríamos estar buscando a supremacia. Este problema não veio de Deus, veio do adversário. Ao narrar suas dificuldades, vocês estão inadvertidamente prestando testemunho à capacidade de Satanás de lançá-los na aflição. Ao falar de suas doenças, vocês estão glorificando o inimigo que as impôs. Quando confessamos nossa falta de força ou habilidade, estamos, na verdade, confessando que Satanás nos cegou para a plenitude dos nossos direitos e privilégios em Cristo. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem hei de temer? Jeová é a força da minha vida. De quem terei medo? Deus o fez para ser sabedoria para nós. Ele o fez para ser a redenção para nós. Se isso é verdade, então Satanás não tem o direito de reinar sobre nós com doenças, enfermidades, fraquezas ou fracassos. Toda vez que falamos dos nossos problemas, glorificamos o ser que os colocou sobre nós. Nossa confissão deve ser que Deus é hoje nossa força, nossa sabedoria, nossa completa e perfeita redenção, nossa santificação e nossa justiça. Somos a justiça de Deus nele. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Odieitos, nome invencível de Jesus. Em seus lábios é a chave para derrotar doenças e enfermidades. Este nome poderoso pode infundir coragem inabalável e vitória gloriosa nos corações mais abatidos e derrotados. A oração da incredulidade nunca gerará fé. Quando você ora por fé, sem realmente possuí-la, está, na verdade, confessando sua falta de crença, solidificando suas dúvidas e garantindo que sua oração permaneça sem resposta. Quantas vezes o coração incrédulo ora por aquilo que já é seu por direito? Deus já o abençoou com todas as bênçãos espirituais que suprem todas as suas necessidades. A redenção não é uma teoria, um credo ou uma doutrina distante. Ela é uma realidade vibrante e tangível, esperando para ser experimentada. É hora de exigir a evidência experimental. Satanás prosperou na nossa ignorância sobre a plenitude da redenção, impondo doenças e mantendo-nos em cativeiro. Mas a verdade é chocante e libertadora. O derrotado não pode manter seu mestre em cativeiro. E você, crente, é o mestre de Satanás. Levante-se e reine.